próxima safra não depende apenas do que você planta, depende também do clima que vem pela frente. Por isso, entender esse cenário antes faz toda a diferença. Eu sou a Desirê Brant, sou meteorologista e sócia executiva na Notus e junto com o Sicredi Biraiaras, vamos apresentar a vocês as tendências climáticas para a próxima safra de verão. A última safra foi muito desafiadora, não só no Sudeste, mas em grande parte do país. Especialmente o Sudeste do Brasil enfrentou um atraso da chuva bem significativo. Na ocasião, o Laninha era o fenômeno vigente. E é comum o Laninha gerar esse certo atraso no regime de chuva. A temperatura durante a primavera de 2025 também esteve mais baixa do que o normal. E isso acabou inibindo a formação das instabilidades tropicais, que são que, afinal de contas, promovem a chuva da primavera para a região sudeste do Brasil. Agora, o cenário é outro. Temos um El Niño instalado no Oceano Pacífico. Eu quero mostrar aqui para vocês o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar. Claramente observamos o Pacífico mais aquecido em sua porção equatorial, ou seja, temos um El Niño estabelecido. Além disso, tem outras variáveis que reforçam a presença do fenômeno. E de acordo com o último relatório do NOAA, o El Niño vai permanecer ao longo dos próximos meses e pelo menos até o início de 2027. Eu mostro agora para vocês o gráfico com as probabilidades, com a previsão probabilística do NOAA, indicando que a probabilidade chega a 100% ao longo dos próximos meses do El Niño estar presente e ainda para o início de 2027 batendo lá em 98%. Ou seja, pelo menos ainda no primeiro semestre de 2027, vamos sentir os efeitos do fenômeno El Niño. Esses efeitos, historicamente, são muito conhecidos. Os principais é o risco de seca para o nordeste do Brasil, parte da região norte, também o excesso de chuva no sul, mas e para o sudeste e o centro-oeste do país? Qual é o efeito do fenômeno El Niño durante a safra de verão? Bom, a chuva, ela não deixa de acontecer em anos de El Niño. Porém, ela pode apresentar uma certa irregularidade, ela pode ser traiçoeira, ela pode chegar cedo, inclusive, só que não se consolidar. Esse vai ser o desafio deste ano para o produtor rural da região sudeste, ou seja, Minas Gerais e Triângulo Mineiro também. Outro efeito do fenômeno El Niño é o surgimento de ondas de calor. Também vou mostrar os mapas para vocês a respeito da temperatura que está prevista ao longo dos próximos meses. Bom, mas antes da gente falar de temperatura, dos efeitos, ainda quero falar a respeito do El Niño, porque o mesmo relatório do NOAA aponta para um fenômeno que deve se tornar muito forte até o fim do ano. E quanto mais forte, mais a gente vai sentir os seus efeitos. De acordo com as expectativas do NOAA, há cerca de 63% de probabilidade de ser um El Niño muito forte, especialmente no trimestre de novembro, dezembro e janeiro. E isso o coloca entre os maiores eventos dos últimos anos, desde 1950. Bom, então, dito isso, vamos ao que interessa. Eu começo mostrando para vocês o mapa de chuva para os próximos meses, tá? Os próximos 3 meses. Então, a gente observa de forma muito clara que a chuva ganha muita força na região sul do Brasil, ultrapassa a média histórica. E no Sudeste, especialmente no mês de setembro, o mapa já mostra a chuva se espalhando um pouco mais pelo Sudeste e o Centro-Oeste. Na parte de baixo da nossa tela, temos os mapas de anomalia. Em azul é a anomalia positiva, ou seja, chuva acima da média. O destaque, sem dúvida, fica para a região sul do Brasil, mas o Sudeste também apresenta chuva acima da média histórica. Ou seja, vai chover? Vai! Porém, muito cuidado com a qualidade dessa chuva. Ela pode acontecer em poucos dias e depois falhar. E, além disso, entre uma chuva e outra, a temperatura vai lá no alto, aumentando a evapotranspiração. Bom, a próxima tela eu tenho o último trimestre do ano, tá? Então, outubro, novembro e dezembro, com bastante chuva na região sul, não há dúvidas disso, mas o Sudeste também aumentando a quantidade de chuva ao longo dos próximos meses. Como eu falei, a chuva não vai deixar de acontecer, ela vai chegar, porém, muita atenção à sua distribuição. Esse vai ser o desafio do produtor rural do Sudeste, do Triângulo Mineiro. Quando vai acontecer essa chuva? Se ela permanece? Se ela vai ser abrangente?
Tudo isso deve ter bastante atenção no decorrer dos próximos meses para que o plantio da próxima safra aconteça de uma forma segura. Como eu disse, a chuva vai acontecer, mas o desafio vai ser encontrar a janela mais segura para avançar com o plantio da safra 26-27. Bom, agora eu vou falar sobre a temperatura. E aí eu mostro para vocês os mapas com a anomalia de temperatura, e o que dá para ver claramente nesses mapas é o Brasil avermelhado, né? Ou seja, temperatura acima da média histórica para grande parte do país. Só o sul do Brasil que segue com temperatura abaixo por conta da persistência da chuva. Agora, sudeste e centro-oeste, lembram que eu mostrei que tem chuva acima da média, tem chuva para acontecer, só que tem também temperatura acima da média. Isso é um sinal de que poderemos ter algumas falhas de chuva ao longo dos próximos meses. E aí eu mostro para vocês, de forma mais detalhada, os gráficos com a previsão de chuva e de temperatura, começando pelo gráfico de setembro e outubro. Lembrando que as barrinhas desse gráfico representam a previsão de chuva, a linha azul é a temperatura mínima e a linha amarela, prestem atenção nessa linha amarela, é a linha que representa a temperatura máxima. E observem que em setembro já tem um evento de chuva no início do mês. Mas muito cuidado, pode ser uma chuva traiçoeira, porque observem que ela não se consolida, ela não vem para ficar. Além disso, nesse período de redução de chuva, a temperatura sobe bastante, passando facilmente dos 35 graus durante as tardes, ou seja, possivelmente teremos uma onda de calor nesse período. Em outubro, a chuva retorna, final de setembro, outubro, a chuva retorna, e ao que tudo indica, de acordo com esse gráfico, trata-se de um período um pouco mais prolongado de chuva, ou seja, indicando que pode ser um período mais seguro para finalmente avançar com o plantio da próxima safra. Mas lá no final de outubro aparece novamente uma nova janela de redução de chuva e temperatura subindo. O mesmo se observa nos gráficos de novembro e dezembro, tá? Então esses 60 dias, novembro e dezembro, de acordo com o gráfico, tem frequência de chuva, ou seja, a chuva vai acontecer, pessoal. Mas fiquem atentos às possíveis janelas de redução de chuva e subida de temperatura que também aparece em alguns momentos nesse gráfico aqui, entre novembro e dezembro. Ou seja, para resumir aqui as expectativas, temos um El Niño, já temos, o fenômeno já está estabelecido. Ele vai ganhar cada vez mais força. Até o fim do ano pode se tornar muito forte. O efeito dele no Sudeste, em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, irregularidade da chuva, não ausência. Tem previsão de chuva, ela pode até chegar cedo, no início de setembro já tem previsão de chuva, mas é aí que tá, essa chuva vem para ficar? É isso que vocês precisam ficar atentos. Então, o desafio do produtor rural no estado de Minas Gerais, no Sudeste como um todo, e claro, para o Triângulo Mineiro, vai ser escolher a janela mais segura para avançar com o plantio, porque a safra vai acontecer, mas muita atenção com os períodos mais favoráveis, é claro, para vocês iniciarem aí a safra de verão com mais segurança. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O agro não para e a gente também não. Estamos aqui para te apoiar em cada etapa, porque quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Um forte abraço a todos e até a próxima!